Sentar aqui e vamos agora falar sobre karma, né? Você que está aí junto comigo, acredita, não acredita? Você acredita que tudo o que fazemos de bom nessa vida pode voltar para nós um dia? Você acredita nisso? E que, ao contrário disso também, tudo de ruim que nós plantamos também pode ter reflexo em algum momento do nosso futuro. Você acredita nisso também? Bom, é sobre esse assunto, sobre esses momentos assim da nossa vida que a gente pode estar acarretando a um karma, a uma coincidência, não sei muito bem, né? A gente vai falar aí sobre karma, tá? E a gente preparou uma reportagem bem bacana para explicar um pouquinho para você, mas quem vai explicar melhor mesmo para a gente é o nosso entrevistado de hoje, que já está chegando aqui para a gente conversar. Enquanto isso, vamos ver a nossa reportagem. Vou iniciar essa reportagem fazendo uma pergunta para você. Quando algo de ruim acontece, você já usou essa expressão? Só pode ser um karma. Afinal de contas, o que é mesmo um karma? Pois bem, karma vem do sânscrito e significa ação. É um termo vindo do budismo, hinduísmo e jainismo, que posteriormente foi adotado também pelo espiritismo. É a lei de causa e efeito atuante. A todo instante, com todas as nossas atitudes, pensamentos e intenções, estamos produzindo karma, seja ele positivo, negativo ou neutro. Para muito além de levar uma vida carregando culpa por erros cometidos, o karma, de acordo com o budismo, tem a ver com assumir a responsabilidade de quem somos e das nossas atitudes. Você planta uma semente que irá germinar e irá colher o que plantou. O budismo nos mostra que tudo em nossas vidas que experienciamos faz parte do nosso processo de evolução. Não há nada de bom ou ruim nessa lei, apenas são ações e os resultados daquilo pelo que somos responsáveis. Aí, gente, muito bacana a reportagem, mas a gente vai conversar agora com o João Gabriel Procópio. Ele é budista aqui no nosso estado e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, João. Muito obrigado por você estar hoje aqui junto com a gente no nosso programa. Bom dia, Stefânia. Tudo bem com você? Tudo bom, meu querido? Bom, João, a gente viu aí um pouquinho na nossa reportagem falando sobre o que é karma. Mas eu queria que você tentasse explicar não só para mim, mas também para todos os nossos telespectadores, até de uma forma mais simples, o que é o karma? Bem, o karma, primeiro que é uma coisa bem sutil e permeia toda a nossa vida, né? Basicamente, sendo bem direto e resumido, seria uma lei de causa e efeito. Seria uma lei que todos nós estamos, todos os seres vivos, estamos sendo regidos, e ela está acontecendo constantemente, como você colocou, uma questão de o que você planta, o que você colhe. Então, mais ou menos seria parecido com, fazendo analogia com a ciência, seria uma lei da gravidade. Ela está ali, a gente está vivendo nela, a gente só não nota que ela está influenciando, o quanto ela influencia na nossa vida. Entendi, João. Tem muita coisa assim ao redor disso tudo, né? Ó, antes da gente continuar a nossa entrevista, vamos chamar você aí de casa para participar da nossa enquete, né? Você acredita em karma? Sim? Não? Responde, tá? Hashtag sim, hashtag não. Tá bom? Quero saber de você aí de casa também, se você acredita ou não acredita em karma. Depois eu vou perguntar pro João se ele acredita ou se ele não acredita também. E, João, eu quero saber, antes da gente... muitas perguntas aqui na minha cabeça, muitas perguntas pra gente conversar, mas karma tem alguma coisa a ver com energia ou não? Sim, ela é bem... trabalha nesses termos, assim, porque o karma está, como eu disse, a questão do plantar, e ela permeia a nossa vida, ela está muito ligada à energia que a gente produz. Então, o que a gente faz, a nossa intenção, os nossos pensamentos, tudo isso cria uma certa energia. E isso vai, às vezes, criando condições para certas coisas acontecerem, o modo com que eu percebo certas coisas.
Então, é bem nesses termos mesmo de energia. Seria a energia que nós produzimos ou a energia que nós que nos rege, né? Que a gente está imerso nela. Eu sempre falo muito de energia aqui no programa, porque eu gosto muito de sentir a energia da pessoa, de transmitir uma energia boa para as pessoas que estão próximas a mim e até as que não estão, que estão aí do outro lado da telinha, né? Eu sempre pergunto e peço a energia boa das pessoas. Então, eu acho que isso é muito presente na vida da gente, né? Mas uma questão relacionada ao karma, que eu tenho bastante curiosidade, João, eu acredito que muitas pessoas também, é dentro de um relacionamento. Mulheres e homens também que estão em relacionamentos que podem ser relacionamentos abusivos, relacionamentos que fazem mal de alguma forma e acabam relacionando isso ao karma. É karma. Eu tenho que pagar esse karma aqui de estar com essa pessoa. Isso aqui é karma de outra vida. Eu tenho que terminar isso aqui que é para não passar para os meus filhos. Isso existe mesmo, João? Como você pode explicar isso para a gente? O karma para passar para os filhos aí é um pouco mais complicado de se falar, porque a relação eu já ouvi kármica, isso, muito... João, acredita? Que a pessoa diz, não, eu tenho que terminar aqui esse relacionamento, porque senão esse karma vai ficar para os meus filhos. Sim, sim. Não, mas é muito comum como a gente não entende muito bem como essa energia funciona, de karma, essa lei, a gente acaba achando que ela segue a nossa lógica ou ela segue o que a gente acha que ela vai fazer. Então, é muito comum isso, mas é muito complicado eu passar um karma para a pessoa. Eu posso muito bem, através dos meus pensamentos, das minhas ações, como você muito bem disse. Quando eu transmito uma energia boa para as pessoas, eu estou influenciando aquilo, eu estou ajudando ela ou até beneficiando de alguma forma, tanto a mim quanto as pessoas ao meu redor, com a energia que eu estou transmitindo. Então, o relacionamento, como você colocou, às vezes ele parece um karma, porque as pessoas relacionam muito com um pecado, uma penitência, ou algo que, não, eu tenho a cruz que a gente carrega. E às vezes não necessariamente isso, é muito mais uma relação de o que eu emito e o que está voltando para mim. Entendi, mas o karma, ele não está, relacionado a algo ruim, né, João? Não, o karma, ele tenta... Quando eu vi vários mestres falando sobre isso, e o karma, ele não trabalha nesses termos, de bom e ruim. As coisas que acontecem, elas simplesmente acontecem porque certas causas e condições foram criadas. Um relacionamento, como você usou esse exemplo, um relacionamento às vezes está ruim, algo que está acontecendo muito na minha vida está ruim, é muito mais às vezes, porque de uma certa forma, a gente está criando parte daquele processo. Então, o que quer dizer isso, criar? A gente está plantando sementes para colher aquilo que está vindo. Às vezes a gente não nota isso. Às vezes a gente faz de forma até inconsciente. Faz por medo, faz por raiva, faz por várias interpretações ou percepções equivocadas que às vezes a gente tem das situações ou das pessoas e não nota que às vezes está criando esse próprio processo. Se você para de plantar a semente que você não quer colher, principalmente, para pontuar essa frase, que essa frase é muito conhecida, e a gente esquece que às vezes não é só botar a semente na terra e deixar lá. É botar a semente na terra, molhar todo dia, esperar crescer, criar todas as condições para daí ver uma árvore ou uma plantinha. A gente esquece que plantou, a gente esquece que molha e rega todo dia, que está nutrindo aquilo para que aquilo cresça, quando no final, e a gente se surpreende, meu Deus, aconteceu isso, eu não sei o que foi. Então, às vezes, não tem essa associação. Às vezes, essa planta, essa semente, ela é positiva. A grande questão é porque a gente nota mais algo negativo, porque a gente está querendo só o positivo. E a gente pode atrair alguém assim pelo karma também, João, ou não? Atrair alguém? Sim, é possível a gente atrair exatamente como você muito bem usou o exemplo. Eu estou emanando aquela energia. Então, às vezes a gente está emanando energia e não está vindo só pessoa ruim, está acontecendo só coisas ruins. Eu não sei o que... Aí a gente, não sei por quê. Quando a gente vai ser muito sincero com nós mesmos e vermos, nossos processos de pensamento, nossas intenções, nossas atitudes, está tudo levando para construir aquilo.
é atitude raivosa, é atitude má, é atitude de tristeza, é atitude nesses termos que está puxando essa energia para a gente. Aham. Ó, João, a gente tem pergunta aqui de telespectador, vamos ver se a gente consegue ajudar também todos os nossos telespectadores. Ô, Stefânia, pergunta para ele se o karma está ligado ao cristianismo. Não entendi muito bem essa pergunta. É questão de religião, como assim? É complicado porque quando eu começo, eu sou, como você me disse, eu sou budista, então é meio complicado dar respostas do cristianismo dentro de uma perspectiva budista. Mas o karma pode estar dentro de outras religiões também, João, ou não? Como nos ensinamentos, geralmente os mestres colocam, isso é uma lei que, inclusive, você observando nas outras religiões, você percebe que eles falam da mesma lei com outras palavras. Então, por exemplo, eu não queria dizer isso, mas só para ficar claro com relação à comparação cristã. Quando eu falo que eu pequei, que é uma coisa bem relacionada ao cristianismo, quando eu falei que eu pequei, eu estou maculando a minha alma, eu estou ferindo ela, eu estou marcando ela com algo negativo. E isso acaba puxando ou atraindo algo que, de certa forma, é negativo. Por isso que no cristianismo, por favor, não quero me meter no conceito de outra religião, mas por isso que no cristianismo, tudo que você tem que fazer é evitar pecar. Já dá muito trabalho fazer isso, para não ter esse processo. Sim, pode ser relacionado não nos mesmos termos e não da mesma forma, mas a gente observa que tem uma relação, sim. Entendi. João, tem outra pergunta aqui, ó. Stefânia, pergunta para ele como devemos fazer quando um amigo próximo tem uma energia ruim. O que podemos fazer para ajudar ou não tem como? Ele está dizendo que tem um amigo que tem uma coisa ruim, pois toda vez que ele participa de alguma atividade, de esporte, alguma coisa, acontece algo ruim com ele. Tem alguma coisa relacionada ao karma, essa ligação da energia que a gente tinha falado anteriormente? Tem porque, de novo, muito do que a gente está produzindo, do que a gente está emanando. Uma das coisas que a gente pode fazer, a gente nunca pode tomar o karma da outra pessoa. Eu vou tirar aqui o teu sofrimento e vou passar para mim. Não tem como fazer isso. O que a gente pode fazer, até os mestres, eu sempre vejo eles pontuando esse aspecto sobre o karma. É sempre o aspecto de proporcionar algum tipo de alívio e mostrar uma outra perspectiva para a pessoa, para que ajude ela a lidar com aquele karma de uma outra forma. Muitas das vezes, as situações que a gente passa, elas estão muito ligadas, principalmente esse aspecto psicológico, estão muito ligadas a uns bloqueios que a gente tem. Eu estou conseguindo só ver a situação dessa forma aqui, eu não consigo ver de outra. Então, às vezes, você introduzir uma perspectiva diferente, às vezes você só ouvir, às vezes você puxar para uma conversa, só ouvir, ou trazer um momento de relaxamento para aquela situação, para que ele não fique preso naquela situação durante muito tempo. Entendi. João, eu queria saber também, gente, lembrando que você de casa pode mandar mensagem, tá? Eu estou cheio de perguntas aqui para o João, mas você também de casa pode enviar, que eu pergunto também aqui para ele, a gente compartilha. Por que as pessoas sempre estão relacionando o karma a algo ruim? Por que João? Por que as pessoas sempre relacionam karma a algo ruim? Bati o carro, é karma. Topei, é karma. Que nem o outro nosso telespectador perguntou aqui. Vou andar de bicicleta, cair, karma ruim. Por que isso? É um pouco, talvez, na nossa cultura mesmo, muito cristã, as pessoas relacionaram muito karma com carregar a cruz. A cruz que eu carrego, os erros que eu carrego, que eu cometi, estão voltando para mim. Então, quando a gente relaciona com uma coisa ruim, a gente está esquecendo de todas as coisas boas. Então, eu presto atenção no ruim, mas não presto atenção nas coisas boas. Eu tenho casa, que eu tenho alimento, que eu consigo, no momento atual tenho emprego, consigo fazer uma atividade plena, tenho perna, tenho braço, tenho mão, tenho respiro, não tenho problema de saúde nenhum, também hoje em dia é importante. Então, a gente sempre olha para o externo negativo. A gente sempre esquece parte do essencial. Essa relação do karma ruim tem muito a ver com esse processo de bloqueio que eu disse. Às vezes a gente presta muita atenção numa coisa, a gente vê o nosso dia foi tudo bem,
a gente presta atenção, vai lembrar do dia, só teve uma coisa ruim. Essa coisa ruim acabou com o meu dia. Meu dia foi horrível por causa dessa coisa. Então tem um pouco desse processo também. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei de ter saúde, a gente está agradecendo pela pandemia. Se a gente não tivesse, a gente às vezes esquece de agradecer isso. Eu estou respirando, estou bem, eu dou o braço, espero. Está tudo ok. Então, um pouco dessa chave de percepção. Entendi. E, João, como que a gente pode atrair esse karma positivo, essa energia positiva para a vida da gente diariamente? Tem algum exercício, tem alguma meditação? Eu sei que a meditação está muito correlacionada a isso, mas tem algo mais específico que a gente possa estar trazendo para trazer esse karma positivo, trazer esse pensamento e essa energia boa para o nosso dia? A meditação, ela é basicamente a base da prática budista, né? A gente poderia falar de experiência espiritual budista, porque ela é a base, como os próprios mestres colocam, ela é o começo, o meio e o fim. Ela é o começo porque ela introduz para você possibilidades de um autoconhecimento que você não tinha noção. Ela é o meio muito porque você começa a observar todo o processo mental que está acontecendo dentro de você e que você consegue modificar, você consegue fazer exatamente como você disse. Eu consigo fazer algo com, às vezes, algo que eu não achava que não conseguia. Então, e o fim, porque ela é o resultado exatamente dessa mudança, o resultado desse processo de autoconhecimento, de enxergar o processo acontecendo e de eu poder mudar ele. Uhum. Então, você falou a coisa do negativo, estou pagando, a gente acha que a gente é meio que uma questão básica também, que é o karma seria destino. Então, seria muito, a gente acha que está marcado, e não está marcado. As coisas acontecem por vários motivos aleatórios. A pessoa não nasce com aquele karma, né, João? Não, ela até nasce, mas isso está mudando constantemente. Então, quando eu falo de você, como eu digo para você, seus pensamentos, atitudes e intenções modifica isso a cada momento. E então, que karma é esse que a gente nasce? Qual é o karma que a gente nasce, então? Os próprios mestres falam que é difícil explicar porque karma é uma lei universal que ninguém vê. A gente só vê basicamente o resultado dela. Quando a gente vai olhar numa retrospectiva, é que a gente consegue perceber algo que possa ter construído nessa vida ou em outras. E a gente construiu aquele momento para estar. Então, exemplos básicos. Uma pessoa que estuda para um concurso, o objetivo, o resultado dela quer passar. Para isso, ela tem que passar algum tempo estudando, construindo situações para que ela se inscrevendo, tal, tendo condições. Passou, pronto. Ela construiu um resultado durante algum tempo para poder aquilo ali. Aí, de volta de novo. A gente não... Às vezes, algumas coisas ruins, a gente é só responsabilidade nossa. E, às vezes, é da nossa sociedade, é do contexto, ou às vezes é só simplesmente um acaso mesmo, um acidente. Muito relacionado a causa e efeito, né? Tipo, isso. Eu estudo, eu passo. Eu planto, eu colho. Isso. Só que a diferença é que a gente, às vezes, no modo com que a gente vive hoje, eu não quero colher amanhã, eu quero colher hoje. Só que tem um processo acontecendo. Como eu disse da planta, eu não só boto a planta e ela cresce e eu compro a fruta dela. Não. Eu quero comer maçã, eu vou pegar a semente de maçã. Às vezes a gente pega uma semente de qualquer outra fruta, planta, molha, cresce outra fruta, não sei por que veio isso. Ah, não é maçã, que droga. Que karma ruim que eu não vou comer minha maçã. Pronto, isso que você falou foi perfeito. Que karma, olha, karma ruim. Por quê? Porque uma coisa não aconteceu do jeito que eu queria. Entendi. Então às vezes tem muito essa chave de percepção de a gente estar conseguindo... Volta no exemplo da resposta que a menina fez, né? Está muito ligado, muito fechado numa visão e qualquer outra coisa que aconteça é ruim. Não necessariamente é ruim. Só não aconteceu exatamente o que eu queria. Ai, João, acho que isso aí precisa de muito estudo, viu? Pra ter, assim, uma cabeça melhor. Ó, gente, participa da nossa enquete, tá? Você acredita em karma? Hashtag sim, hashtag não. Eu recebi aqui uma outra mensagem. Olha aí, ó. Você acredita em karma? Hashtag sim, hashtag não. Você manda aí pro nosso WhatsApp, 9411-7777. Recebi uma mensagem aqui do Josué. Josué, querido,
Grande abraço, saudade de você. Ele está perguntando aqui. Stefane, pergunta para ele sobre as outras vertentes do budismo, João. Já estão querendo saber um pouco mais sobre o budismo, né? Pergunta para ele as vertentes do budismo e qual a base em comum sobre eles. Como no próprio cristianismo, tem várias vertentes do próprio budismo. No próprio cristianismo tem catolicismo, evangélicos, e o judaísmo, tem todo um processo que vem de uma certa matriz, mas se irradia de outras formas, em várias perspectivas. No budismo tem basicamente a mesma coisa. Então, ele tem a tradição que eu sigo, só também para deixar claro, é a tibetana. Veio o mestre para cá e construiu um templo aqui no Brasil, e se espalhou aqui no Brasil de uma certa forma. Mas tem outras perspectivas também. Tem as mais tradicionais, tem a Zen, que é muito ligada ao japonês, mas também é ligada ao chinês. Tem uma vertente ligada com o próprio taoísmo, tem uma vertente ligada com mais ligada com o próprio hinduísmo. Então, assim, tem muitas vertentes, inclusive isso é um favor para as pessoas que se faz, para as pessoas aprenderem mais, para quando elas forem aprender, elas perceberem qual é a orientação que está sendo, a linhagem, até falam nisso, qual é a linhagem dos mestres, qual é a linhagem que está sendo seguida. Existem 4 escolas principais no budismo, que é a Gelupa, a Sakya, a Nyingma e a Kagyu. Todas elas são variações dessas 4. Dentro dessas 4 aqui, aí, cara, formam perspectivas diferentes. Eles mesmos dizem que o caminho é muito parecido, mas como as nossas mentes todas são diferentes, com percepções diferentes, cada um tem que perceber qual é a melhor. Por isso é até interessante conhecer, dar uma volta um pouco, conhecer e perceber qual é a que funciona melhor para você. Assim parecido no próprio cristianismo. Tá certo. Tá aí, gente. Vocês podem entrar em contato depois com o João para saber um pouco mais sobre a religião, né? E entender um pouco mais. Para a gente finalizar, João, recebi a última pergunta aqui da pessoa perguntando sobre o karma coletivo. Se o karma coletivo, trazendo um pensamento, energia positiva, pode também ajudar a gente nesse momento que a gente está vivendo, né? Que é um momento coletivo de uma pandemia. Sim, o karma coletivo, eles têm até uma classificação em que eles falam que são os karmas individuais e os karmas grupais, né? E acontecem muitas coisas em relação à vida pelas condições que são criadas. Então, por exemplo, nessa pandemia a gente tem um certo tipo de cultura, você nasce nesse certo tipo de cultura, você tem um certo aprendizado com aquilo dali, ou uma forma de ou contato com várias formas de pensar naquela cultura para que você aprenda uma lição. Seria basicamente isso. Mas ele sempre pontua também que assim, o karma grupal, ele nunca domina o karma individual. Então, ajuda a gente estar passando, por exemplo, em um tipo de pandemia em que a gente conseguiu criar certas condições, diferentes de outros países, que não têm as mesmas condições sanitárias, por exemplo, as nossas. Mínimas condições de saúde, as mínimas condições. Então, ele nunca vai sobrepor, porque no final são sempre as ações, pensamentos e intenções do indivíduo que modificam o próprio karma e mais tendencionam de acordo com a sociedade que às vezes você está. É o que eles chamam de tendência kármica. Eles não determinam, mas direcionam mais para certos valores, direcionam mais para certas ações, para certas considerações. Então é mais ou menos nesse sentido também, porque às vezes a gente fica muito preso, vou repetir uma coisa que o mestre disse, que em achar que porque as pessoas ao meu redor fazem certas coisas, eu tenho que fazer. E eles falam, não, você é um indivíduo, você é uma pessoa que tem seus pensamentos próprios, intenções e pensamentos próprios, e você consegue agir de uma forma diferente. Então, eu estou dizendo isso porque às vezes, como você muito bem fala, é karma, e você acha, não, então é meu karma viver nessa sociedade e fazer isso que é errado. E às vezes não, você tem a possibilidade de agir de forma diferente.
João, muito obrigada pela sua energia aqui hoje, o seu karma positivo aqui junto com em nosso programa hoje, tá? Gente, coloca as redes sociais do João aí, tem muitas pessoas interessadas sobre a religião e também querendo saber um pouco mais sobre o assunto que a gente abordou hoje, que foi o karma, tá? Falando disso, vamos ver o nosso resultado da enquete? Muitas pessoas acreditam ou não acreditam em karma? Cadê, Júnior? Vamos ver como foi que saiu aí. Você acredita em karma? Ó, gente, a maioria das pessoas não acreditam em karma, então tá aí, João. Vamos... Enfim, né, João? Cada pessoa com seu pensamento e sua energia, né? Exatamente. Obrigada, meu querido, e até a próxima. Tá ok, obrigado, Stefania. Até mais. Tá aí, gente. O importante é a gente estar sempre buscando energia positiva e energia boa, né? Claro, todo dia, todos sempre.